seus missionários preparados que buscavam a Deus unidos em oração. E nessa busca o Senhor falou: o Evangelho vocês vão levar, e a terra que eu quero é Belém do Pará. Oi, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Alecrim e hoje eu tô aqui pra contar uma coisa muito legal pra vocês. É o aniversário da Assembleia de Deus. E hoje a gente vai aprender junto e eu vou compartilhar alguns conhecimentos com vocês do que eu sei sobre como a Assembleia de Deus surgiu, sobre as pessoas que fundaram ela e os missionários e tudo. Mas pra isso, eu acho que a gente precisa voltar no tempo. Pronto, estamos em 1911, ano em que a Assembleia de Deus foi fundada por Daniel Berg e Gunnar Vingre, no dia 18 de junho desse ano aqui. Gunnar Vingre, o fundador mais velho, nasceu no dia 8 de agosto de 1879 e Daniel nasceu no dia 19 de abril de 1884. Ambos são da Suécia. Meu Deus, Belém fica mais quente ainda em 1911. Gunnar Vingre foi batizado pela Igreja Batista de 19 de novembro de 1897 e em 1903 ele foi mandado aos Estados Unidos a trabalho. Ele foi morar em Kansas. Já Daniel se converteu em 1899 e no mesmo ano foi batizado nas águas. Assim como Gunnar, Daniel também deixou a Suécia para partir aos Estados Unidos e no dia 25 de março de 1902, Daniel Berg chega a morar em Boston. E em uma conferência pentecostal em 1909 nos Estados Unidos, em Indiana, os nossos fundadores se conheceram e Daniel Berg começou a congregar na igreja que Gunnar Vingre pastoreava. Através de uma profecia de um irmão chamado Adolf Uldin, Gunnar recebeu a sua chamada para ir trabalhar no Brasil. E Daniel, como congregava na mesma igreja, também recebeu a mesma chamada. Mas também não foi todo mundo, foi só eles dois. Dia 19 de novembro de 1910, Daniel Berg e Gunnar Vingre chegaram aqui em Belém. Sim, em Belém. Tu achava que a Assembleia de Deus tinha sido fundada onde? São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia? Foi aqui! Eles ficaram hospedados na casa de um irmão presbiteriano chamado Adriano Norte, aprendendo português, estudando e se acostumando, né? Porque aqui é bem diferente. Depois deles se estabilizarem aqui e terem aprendido português, eles começaram a congregar numa igreja batista e começaram a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, e muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Eles se retiraram da igreja batista e foram criar a sua própria igreja, com 18 congregados. Deu pra pegar? Deu pra entender? Então, bora voltar pra 2020. Tá. Pra trazer algumas curiosidades pra vocês, eu vou chamar aqui o meu pai, pastor Gilson Alecrim, pra quem não conhece, e ele vai esclarecer umas coisinhas e uns detalhes interessantes pra gente. A paz do Senhor, meus irmãos e meus amigos. Assim como minha filha anunciou, eu estou aqui para falar alguns fatos relevantes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e dos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre. E para começar, eu quero falar que muitas pessoas pensam que eles eram amigos de infância, se conheciam na Suécia. Não, eles não se conheceram na Suécia. Eles foram se conhecer numa conferência batista em Chicago, no ano de 1909. Outro fato relevante, e eu já vi muitos pastores e pregadores pregando, que eles foram batizados naquele movimento pentecostal da Rua Azul em 1906. Também não, eles não foram batizados nessa época. Daniel Berg, ele foi batizado quando ele saía da Suécia para os Estados Unidos em 1909,
passando pela Inglaterra. Estava um grande avivamento ali no país de Gales, e naquela região Daniel Berg foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas pela primeira vez e recebeu a chamada para pregar o Evangelho. Já Gunnar Wingre, também em 1909, nessa conferência batista sueca nos Estados Unidos, ali em Chicago, Jesus batizou ele com o Espírito Santo e pela primeira vez ele falou em línguas. Então fica aí registrado. Outro ponto relevante, que Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando eles estiveram na casa do irmão Adolf Ulden, foi que profetizou que eles viriam para o estado do Pará, o que me chamou a atenção é que Deus usou Adolf Ulden na língua portuguesa. Ele disse para os missionários: vocês vão chegar no Pará, e lá no Pará vocês vão ouvir esse idioma. E começou a falar na língua portuguesa, um americano que nunca esteve no Brasil falando no português. E quando eles chegaram, desembarcaram aqui em Belém, eles ouviram os brasileiros falando na língua portuguesa e entenderam que realmente era uma confirmação de Deus eles estarem em Belém do Pará para começar uma grande obra que deu início então à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E falando de Assembleia de Deus, que nasceu em 18 de junho de 1911, os missionários, a princípio, colocaram o nome de Missão da Fé Apostólica. Esse nome, Missão da Fé Apostólica, era o mesmo nome que o pastor William Joseph Seymour, lá da Rua Azusa, colocou na igreja dele, mas eles não tinham vínculo nenhum. Em 1914, Gunnar Wingre mudou então o nome para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e que permanece até hoje para a glória de Deus. Daniel Berg tinha uma chamada mais missionária. Para vocês terem uma noção, Deus usou ele poderosamente quando ele saiu de Belém. Ele viajou a pé 400 quilômetros entre Belém e Bragança naquela época, seguindo a linha do trem. E ele evangelizou muitas pessoas ali, levando Bíblias traduzidas na língua portuguesa que até então não tinha no Brasil. E ele ganhou muitas almas para o Senhor Jesus. Depois ele seguiu para a ilha do Marajó, e Deus usou muito Daniel Berg na obra missionária, expandindo então a Igreja Evangélica Assembleia de Deus por todo o território paraense. Gunnar Wingre já tinha um lado mais pastoral, e ele foi o primeiro pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e ele começou depois a fazer algumas viagens missionárias também. Ele foi em 1914 para o Ceará, em 1915 ele foi para Maceió, em Alagoas. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela se expandiu tão rápido que ela precisou se organizar. A primeira convenção regional da Assembleia de Deus ocorreu sob a liderança da igreja em Belém, de 18 a 22 de agosto de 1921. O encontro aconteceu na Vila São Luís, hoje Caripi, município de Igarapé-Açu, no Pará. Foi a primeira reunião oficial de trabalho dos líderes da igreja no Brasil, embrião da primeira convenção nacional da Assembleia de Deus. E a primeira convenção geral da Assembleia de Deus foi realizada nos dias 5 a 10 de setembro de 1930, onde se reuniram a maioria dos pastores nacionais e os missionários que atuavam no país. Foi nessa Assembleia Convencional que os missionários suecos transferiram a liderança da Assembleia de Deus no Brasil para os pastores brasileiros. E aqui no estado do Pará, a nossa Comiadepa foi criada em 18 de agosto de 1921 e teve como presidentes Samuel Nilstrom, Nels Nelson, Francisco Pereira, José Menezes, Alcebiades Vasconcelos, Firmino de Anunciação Gouveia, Josias Camelo e o nosso querido pastor Gilberto Marques de Souza, que há mais de 30 anos está à frente da nossa Comiadepa. E para finalizar, a Convenção Geral das Assembleias de Deus também se organizou e chegou aos seus 90 anos e marca uma nova fase de crescimento da Assembleia de Deus no Brasil, e em grande parte ocorreu na liderança do pastor José Wellington Bezerra da Costa. E os frutos desse trabalho volumoso vêm dando continuidade na liderança do pastor José Wellington Costa Júnior, pastor presidente atual da nossa CGADB. Louvamos a Deus, rendendo-lhe profunda adoração e gratidão, e que esta obra faça avançar o reino de Deus na terra, conforme Marcos 16,15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aí, vocês gostaram? Eu espero que sim. Lembrando que em 2011 a Igreja Assembleia de Deus completou os seus 100 anos, tivemos o nosso centenário, e eu sou muito grata até hoje, para sempre, por ter participado desse momento que foi tão único,
para a história da nossa Igreja Assembleia de Deus. E hoje, no dia 18 de junho de 2020, estamos completando os 109 anos, então parabéns! Estamos muito felizes e eu espero que você tenha aprendido junto comigo, espero que você tenha aberto sua mente para várias novidades que foram ditas aqui. E muito obrigada, a gente se vê, até a próxima!